Para mais um bate-papo, vamos lá, hoje com o professor Almir Mendes, presidente da ACAD da cidade de São Paulo, tem pós-graduação, tem MBA, ele é CEO da rede AMS Company e também já foi condecorado pelo CONFEF como uma das grandes honrarias da educação física, como um dos grandes professores na nossa área. Então, com vocês, Almir Mendes. Olha, fazendo as contas aqui, são 27 anos só de amizade, basicamente, né, Almir? Sim, 27 anos, né? Caramba! A gente conheceu em 94, né, na fila da faculdade, no tempo que se fazia ainda exame médico para entrar na faculdade de educação física. E a gente se conheceu na fila do exame médico, né? Na fila do exame médico, e eu já vou até falar aqui, eu sofri bullying, justamente porque o Almir e o irmão dele, o Ailton, cortaram meu cabelo, né, na época da faculdade. Basicamente isso. A gente sempre teve essa característica de ser bem relacionado, e a gente conhecia os veteranos. Bem por isso mesmo, é isso aí. Então, os veteranos convidaram a gente para dar trote nos amigos dos calouros. Cara, sem dúvida. O engraçado foi depois, o primeiro dia de aula, os caras, mas vocês não são veteranos? Vocês não são veteranos? Não, nada. E olha só, e é engraçado tudo isso, por quê? Olha só, pessoal, por que é importante a gente até falar disso, né? São 27 anos de amizade, são 27 anos de educação física, e quanta coisa a gente descobriu nesse tempo, falando sobre profissional de educação física, e que até o ano passado nós fomos, né, incumbidos, né, ou então denominados também como profissionais também da saúde. E houve uma mudança até extrema, né, diante disso, mas o que vem a somar ao profissional de educação física e o que também depende do profissional de educação física sobre ser o profissional da saúde. E aí tem o Almir, que o currículo dele já fala muito sobre isso. Então, Almir, primeiro, muitíssimo obrigado por você estar aqui, dispor o seu tempo e levar realmente o teu conhecimento também a uma série de professores que estão nos vendo e também estão nos ouvindo, tá bom? Então, fique à vontade aí, vamos bater um papo, aqui é o bate-papo, é o importante. Bate-papo de amigos. Alexandre, assim, primeiro, muito prazer estar aqui, né, sempre que você chama para alguma situação dessa, assim, é muito prazeroso, porque a gente, como você falou, é um bate-papo, né, você falou, é uma entrevista, comecei a dar risada, entrevista nada, vamos bater papo, vamos conversar claro, sobre pontos de vistas, né, e, lógico, muito orgulho, né, dessa trajetória, não só de você, como de outros amigos também, que conseguiram trilhar na educação física caminhos muito honrosos, né? Você hoje sendo doutor aí no nosso segmento, cara, nossa, eu fico extremamente orgulhoso de tê-lo como amigo, né? Diferente do título, mas esse título também, eu sei que é algo que você lutou muito para conquistar e, nossa, merece todas as honrarias aí possíveis. Alexandre, eu quero conhecer o seguinte, como você falou, né, a gente, na verdade, se eu não estou enganado, é que a gente está com um lapso de tempo aí, por tudo que está acontecendo, mas se eu não me engano, foi no ano de 2019 que nós fomos incluídos na CBO, né, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, como profissionais de saúde. Alguns órgãos já reconheciam isso, mas a CBO, que seria extremamente importante, né, porque através dela há outros reconhecimentos, benefícios e responsabilidades, nós fomos agora recente. E aí, quando a gente vê, né, esse enquadramento, a gente começa a ter alguns questionamentos, né, até onde nós teremos e atuamos no mercado, né, porque como profissional de saúde, e que somos, nós sempre compartilhamos disso, porque eu até vou mais longe, quando eu começo a falar desse assunto, eu praticamente viro um pastor, né, porque eu vejo todos os outros profissionais da área de saúde trabalhando na doença,
Não era para ser assim, mas na prática é assim que funciona. Um psicólogo, você vai no psicólogo quando você está com algum problema emocional. O dentista, você vai quando você está com algum problema dentário. O médico, de uma forma geral, você vai quando você está com algum problema clínico, né? E por aí vai. Já o profissional de educação física, não. Você é geralmente procurado ainda quando você tem saúde, né? Você o procura quando você ainda tem saúde. Lógico que a gente também atinge aquelas pessoas que perderam o nível de saúde, mas uma grande maioria das pessoas são pessoas que ainda possuem uma boa saúde e querem melhorar essa saúde, querem prolongar essa saúde. Então, eu brinco, né, quando eu estou com alguns amigos das áreas, é que nós realmente somos profissionais da saúde. Os outros, eles são profissionais que atuam na doença. E nós atuamos, né, para que a pessoa não fique doente. Okay. E quando isso, né? Vamos promover a saúde. Exatamente. Só que isso, né, por sua vez, tem que ter um entendimento muito maior por nossa parte, né, como quanto profissionais da educação física. Por quê? Porque durante muitos anos, e a gente tem autoridade para falar isso, porque a gente está no mercado, né, eu e você e mais outros colegas que estão assistindo, a gente está no mercado aí há praticamente 30 anos. Mas vocês se formaram em 98, só que não se esqueçam que a nossa profissão é muito nova, e que antes de 1998, aspas, qualquer um podia ser profissional de educação física, né, e eu fui, né, eu abri minha academia em 94, então, em 94, eu abri a academia, entrei na faculdade em janeiro de 95, mas, ou seja, em 94, eu já dava aula, eu já treinava há 1 ano, 2 anos, já tinha aquele entendimento básico de musculação, né? Então, eu já era apto, não tinha ninguém me chancelando, dizendo que eu podia ou não podia. É tanto que eu entrei na faculdade por uma realização pessoal, mas não por uma obrigação, né? Eu entrei na faculdade justamente porque eu via que algumas coisas que eu que eu imaginava, que eu preconizava, eu não tinha argumentação para conversar com os caras que tinham bíceps de 45 centímetros. Certo. Né? E entre o ter um bíceps de 45 centímetros naquele momento, e para isso, naquele momento, ter que tomar drogas, tomar anabolizante e ter autoridade através do meu físico, eu falei, não, eu vou ter autoridade através do meu conhecimento. Né? E aí foi quando eu entrei, foi quando nós nos conhecemos, né, em janeiro de 95, no início de 95, que nós entramos na faculdade. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. A gente vê, assim, uma mudança radical, porque até essa data, que eu me recordo, as pessoas procuravam academia pela estética, né? Literalmente, era estética. Era aquela... Exato. Não havia uma preocupação direta, vamos falar assim, sobre condicionamento físico, sobre um bem-estar, sobre o que a gente procura hoje, né? Que a grande maioria realmente era estético, e tal que a venda até de produtos, vamos colocar assim, os esteroides anabólicos naquela época, era muito grande, porque tanto para a mulher quanto para o homem, o objetivo era realmente estético, não para todos, óbvio, mas isso que você está falando é muito bacana, e houve uma mudança muito grande, né, Almir? Sim. Aí, assim, não que hoje não ocorra anabolizantes, hoje talvez até de certa forma, dentro da minha análise, de uma forma até mais perigosa, porque hoje existe muitos médicos prescrevendo, né, a reposição hormonal, tal, então ficou uma droga mais, que era totalmente ilícita, mas muitas pessoas usavam, e agora é uma droga mais lícita, né, de certa forma, e você vê muita gente na internet prescrevendo, falando sobre, e geralmente só fala sobre os benefícios, não fala sobre os malefícios, né, porque ele acelera tudo, né? Então, se você tem uma predisposição a ter um ganho muscular, com certeza, de performance, você vai ter essa aceleração. Só que também, se você tem uma predisposição a ter um câncer, também vai acelerar, né? Então, existe hoje aí também um certo cuidado em relação a isso. Porém, o nosso público ampliou de uma tal forma, porque eu vejo como algumas fases. Aí, depois dessas pessoas que só tinham a preocupação estética, ou a grande maioria era a preocupação estética, até mesmo por falta de conhecimento, né, de ciência, não sabia que tudo aquilo que o teu corpo estava externando, também internamente, se você estava tendo benefícios. Aí depois veio um período que veio a geração saúde,
que eram os caras, que eu fiz parte, mas que era chato, porque a geração saúde não podia mais tomar um refrigerante, não podia mais tomar uma cerveja, você segregou, né? Ou você era da geração saúde, ou você era da geração perdida. E aí também você teve um nicho de mercado ali muito segregado. Mas depois, com o avanço da ciência, e principalmente a área médica, com várias comprovações da atividade física, que a atividade física, acredito que é um público mais voltado para a nossa área, né? Claro. Então, assim, a gente tem que entender o que é atividade física e o que é exercício físico, né? A atividade física é tudo que você faz, que você trabalha em movimento, isso é atividade física. Então, varrer a casa é uma atividade física. E o exercício físico, não, né? O exercício você já tem um começo, meio e fim, você tem uma cadência. Agora, lógico, que a gente não pode deixar de lado que o mercado, que a sociedade entende, quando a gente fala atividade física, como sendo exercício físico, só para pontuar isso. Então, a atividade física, ela se mostrou extremamente eficaz, né, em todos os momentos da vida do ser humano, em vários aspectos. Desde a sua formação, porque desde a sua formação, nós sabemos que uma mãezinha, né, ali quando está grávida, a atividade física, para ela, é essencial para a boa formação, né, para a boa formação do feto, e depois ali do bebê, e, consequentemente, para ela ter uma boa gravidez, para ter os níveis de diabetes, os níveis de frequência cardíaca, tudo ali equilibrado. Então, a atividade física ela é boa para a gente desde o nosso primeiro momento ali, né? Aí você vai vindo ali para a criança, o bebezinho, o quanto você tem ali a parte cognitiva dele auxiliada, desenvolvida através de uma atividade física. Enfim, aí a gente passaríamos aqui por todas as fases da vida. Mas vamos chegar na fase anciã. Correto. Né? Eu tenho dito isso para todo mundo, todas as vezes que eu tenho oportunidade. Indiferente da atividade física, você vai viver mais. Nós iremos viver mais. Se você falar hoje, Almir, resolvi que eu não vou fazer mais atividade física, e eu também, que sempre fui um praticante, nós vamos viver mais que os nossos pais. Essa é uma tendência natural, né? Por quê? Porque você tem a ciência com as medicações, você tem aí a tecnologia cada vez, né, auxiliando mais. Agora, o que eu digo é o seguinte, viver mais não significa que você vai viver com independência. Você pode chegar aos 100 anos, né, sendo totalmente independente quando eu digo através do movimento e também através dos teus pensamentos, da tua cognição, ou você pode ser uma pessoa totalmente dependente, que vai estar aqui, aí eu nem falo viver, eu vou estar sobrevivendo neste plano, porém dependendo das outras pessoas. Então você vê que a atividade física se torna essencial em todos os momentos da vida. Eu tenho um dado muito importante, e aí eu vou voltar aqui para o nosso eixo da nossa conversa, que isso saiu recentemente, ontem eu comecei a divulgar isso, um estudo feito nos Estados Unidos através de um grupo, né, de pesquisa de Madrid, da Espanha, onde mostra que uma pessoa que pratica atividade física, ela tem 8 vezes mais possibilidade de vencer a guerra contra o Covid. Correto. É um absurdo. E aí a gente não está falando, isso é muito legal, porque isso foi o primeiro estudo. A gente não está falando, veja bem, Alexandre, a gente não está falando de comorbidades. A gente está falando de pessoas sedentárias que não possuíam comorbidades, tá? E pessoas ativas, que algumas delas até tinham algum tipo de comorbidade, mas era ativa. Esse grupo, se eu não me engano, de 572 pessoas, morreram 45, todas foram acometidas pelo Covid. Certo. Okay. Morreram 45 pessoas. Dessas 45 pessoas, 43 eram pessoas sedentárias e apenas 2 eram pessoas ativas. Então, a sua 8 vezes. Então, você está aumentando, porque eu tenho isso para mim, né? Se você não pegou Covid, infelizmente, em algum momento você vai pegar, né? É muito difícil você pensar que dentro dos próximos meses, dentro do próximo ano, você não vai ter Covid. Pode até acontecer, mas a probabilidade diz que em algum momento você vai pegar o Covid. E dependendo, lógico que medicina não é uma ciência exata, mas vamos falar do que os números nos dizem, dependendo de como você estiver tratando o teu corpo,
você pode passar por ele como sendo uma gripezinha, ou você pode ter muitas complicações. Correto. Então, os números mostram isso, não é, Almir? Os números mostram isso, né? É uma doença que até agora 90% das pessoas que morreram eram pessoas obesas. Correto. Os menores índices de mortalidade se dão nos países orientais, onde as pessoas têm, né, culturalmente, eles são mais magros. Você não vê grandes índices ocorrendo na África, não na África do Sul, onde é uma África rica, mas nos países onde são mais pobres, né? Ou esses números estão sendo omitidos, né, de uma forma geral, ou realmente é uma constatação que é uma doença que veio pegar as pessoas que têm hábitos de vida não tão bacanas, né? Sim, claro, exato, não ativos, né? Não ativos. Exato. E isso é uma coisa que se você for no meu Instagram, tá lá. Qual que é teu propósito? Fazer com que as pessoas se tornem mais ativas, combater o sedentarismo e seus malefícios. Então, aí que entra agora dentro do olho do furacão do nosso assunto. Como nós estamos nos preparando para prestar o nosso serviço para a sociedade como profissionais de educação física? Eu não estou aqui, deixando bem claro, eu não estou aqui julgando ninguém, eu só estou aqui colocando um ponto de vista. Eu não vejo nenhum cirurgião plástico, né? Vamos falar do cirurgião plástico, que trabalha com a imagem, né? Melhorando a autoestima das pessoas através de intervenções cirúrgicas. Então, vou dar alguns exemplos, deixando o bumbum mais torneado, o abdômen mais trincado, os seios da mulher mais bonita. Correto. No Instagram, no Facebook, mostrando seus seios, mostrando seu abdômen, mostrando seu bumbum. É direto, isso é verdade. Eu não vejo nenhum médico fazendo isso. Agora, se você puxar todos os Instagrams dos nossos colegas, e não que tenha problema algum postar uma foto ou outra, mas a grande maioria só valoriza a estética, só valoriza o corpo, só valoriza... Então, como que você vai ser um profissional de saúde que vai salvar a humanidade? Cara, porque assim, ó, me arrepia. Eu falo isso, ó, tá vendo? Me arrepia. Olha que loucura, né? E às vezes eu falo assim, que inversão de valores. 90% das mortes do Covid se dá devido à pandemia da obesidade. Qual é o profissional que combate diretamente a obesidade? O profissional de educação física. Então, o Covid está aí. Mas se eu não tivesse um mundo obeso, seria uma gripezinha. Ele mataria muito menos do que talvez até mesmo do que uma gripe forte, do H1N1. Ele talvez mataria muito menos. Então, o profissional de educação física, ele tem nas mãos um poder gigantesco de fazer com que as pessoas sejam menos obesas, de fazer com que as pessoas sejam mais ativas, de contribuir a uma longevidade maior. Só que a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que ter consciência disso. Mas, olha só, Almir, eu entendi o que você comentou, eu sempre uso essa frase, inclusive há 2 semanas, né, que a gente estava batendo papo aí na sua sala, nós utilizamos essa frase, né, de que, obviamente, não fazendo a alusão ao Covid-19, não é isso, mas enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, foi essa até uma frase. E quando nós abordamos essa frase, justamente falando do profissional de educação física, que esta realmente é uma fase em que, além de outras também, mas essa é uma fase em que ele poderia e pode realmente se sobressair, né, não em relação a outras profissões, mas ter a valorização profissional. E nesse sentido, Almir, que você falou do cirurgião, né, o cirurgião lá não vai colocar um implante de silicone, né, numa mulher e vai sair postando. Mas eu acredito que, às vezes, o profissional de educação física, ele posta para ver a diferença. Olha, a pessoa estava obesa, olha, agora ela não está mais, né? E entra, eu entendi bem o que você falou, no aspecto físico. É o seguinte, quando eu disse o cirurgião, eu estou dizendo assim, o cirurgião mesmo. Sim, o cirurgião, o profissional colocar foto dele com o abdominal trincado, e se for uma mulher, falando, olha minhas próteses. Mas isso, imagina a médica fazendo isso, olha minhas próteses.
Nós, profissionais de educação física, nós temos esse narcisismo. Então, nós postamos as nossas fotos, entendeu? Não que isso tenha algum problema, mas o que eu estou dizendo é que eu vejo algumas vezes Instagrams de meninas profissionais de educação física, personagens trainers, que ficam postando a bunda. Entendeu? Tipo, olha a minha bunda, como a minha bunda é diferente, minha bunda é linda, porque eu sou... Cara, isso daí, beleza, ótimo, você tem o teu público, mas a nossa imagem vai estar vinculada ao quê? À estética. Quando você fala isso do antes e depois, aí eu acho válido, porque você também mexe com a autoestima das pessoas. Agora, o que eu acredito? Falta ali falta um complemento. Olha, essa pessoa, quando ela estava assim, e olha só que sacada, como você falou de possibilidades. Essa pessoa, quando ela estava assim, ela tinha diabetes alta, ela tinha colesterol elevado, ela tomava 3, 4 medicamentos. Agora, com essa pessoa feliz ao se ver no espelho, mas além disso, ela parou de tomar remédio, baixou diabetes, baixou colesterol. Então, olha só que sacada. Então, você vai ter justamente você mostrando que é importante para todo mundo se sentir feliz, se olhar no espelho e falar, nossa, eu me amo. É extremamente importante, porque tudo vai interligando, né, uma coisa com a outra. Mas é importante para as pessoas saberem que uma massa de músculos, uma massa de carne, como queiras dizer, é um organismo, que esse organismo também sofreu alterações positivas quando você mudou a tua estética. Então, é nesse ponto. E aí a gente começa a ver que o profissional de educação física, assim como as empresas, porque eu trabalho nas duas pontas, né? Eu trabalho tanto como profissional de educação física, que tenho muito orgulho, muito prazer em exercer isso, mas trabalho com a gestão do negócio. Assim como também as empresas, né? Nós, academias, também não entendemos isso. Nós não nos vemos como uma empresa geradora de saúde. Quando as pessoas me perguntam, o que você tem? Qual é a empresa que você tem? Assim, quem não me conhece, eu falo, eu tenho uma empresa geradora de saúde. Como assim? Me explica. Eu tenho um local onde as pessoas vão para aumentar o seu nível de saúde, aumentar a sua qualidade de vida. Eu não falo que é uma academia. Então, isso muda tudo, que foi uma coisa que eu sempre fiz essa analogia com o professor Milton, que explicou para a gente, né? Porque, geralmente, quando você vai nascer... Hoje é muito melhor, e tomara que cada dia cresça mais, por essa é a nossa luta. Mas quando você ia nas festas de família, tinha lá o primo médico, o primo engenheiro, aí você falava que era o profissional de educação física, o que você falava? Esse é um renegado. Aí o professor... aí o professor Milton ensinou para a gente, fala que você é cineantropologista, que você é um estudador do movimento humano. Muda tudo. Então, essa questão é o que eu levo hoje. Então, a academia é uma coisa que as pessoas têm como algo de culto ao corpo, né? De algo que você vai lá para melhorar a tua performance física. E não é, cara. Eu vejo hoje as minhas academias como empresas geradoras de saúde. Quantas pessoas aqui que eu intervi na vida e que tomavam medicamento que hoje não toma mais? Pessoas que, cara, melhoraram de vários aspectos de produtividade. Por quê? Porque você se sente mais confiante, você se sente mais determinado, e você não tem como separar o Alexandre que vem treinar do Alexandre professor do Alexandre empresário. Quando você se torna uma pessoa determinada numa área, você vai levando isso de forma ancorada para as outras áreas. E a gente consegue isso através da atividade física. Então, o que eu sempre deixo uma mensagem, assim, quando eu tenho essa possibilidade de falar com nossos colegas profissionais de educação física, falar, cara, a profissão é linda, a profissão é maravilhosa, mas você tem que se tocar, que o mundo mudou, e que você tem que mudar também. Você tem que obter conhecimento, você tem que conseguir conversar de igual para igual com o médico, de igual para igual com o fisioterapeuta. A minha filha, ela tem 5 anos agora, a Valentina. Quando ela teve 4 anos, ela teve umas alterações hormonais, né? Porque, para quem não sabe, mas acho que a grande maioria sabe, como exemplo, colesterol, uma grande, né, já é cogênito, né, é genético, não é uma coisa que você determina. A alimentação, a atividade física contribui, mas contribui muito pouco ali em relação a você ter esses níveis corretos. E ela veio com essa situaçãozinha, né, a gente percebeu isso, levou para o médico, fez exames e tal. Onde eu quero chegar? Ela, com 4 anos, ela sabia e sabe, né,
o que ela pode comer e o que ela não pode. Então, hoje ela sabe que, um exemplo, um chocolate, isso vai alterar os níveis de colesterol dela, de insulina. Agora, ela não sabe o porquê. Por quê? Né? Por que isso altera? Uhum. E aí, por que eu estou trazendo isso para você? Porque se você perguntar para a grande maioria dos nossos colegas, profissionais de educação física, ele vai saber assim, atividade física faz bem para quem tem diabetes. Aí você pergunta, por quê? Porque faz. Porque faz. Cara, desculpa, porque faz, minha filha de 4 anos sabe. Ela não sabe a ação do pâncreas, a ação da insulina, a ação do glucagon. Ela não sabe esse processo todo. Isso. Sim. Né? Agora, então quer dizer que todo profissional de educação física tem que saber? Não, mas depende da área. Se você trabalhar com treinamento, você tem que saber. Mas, cara, isso é tão legal, Almir, pelo seguinte, você falou, na época que saiu, né, o documento, que o profissional de educação física, ele é considerado profissional da saúde. É o que eu digo, eu tenho o mesmo posicionamento com você, eu gosto muito de ser um profissional de educação física, tem as suas dificuldades, como toda profissão tem, mas o que eu vi é o seguinte, alguns profissionais comentando, agora nós somos os profissionais da saúde. Eu falei, poxa, que legal, que bacana, né? Então, agora você vai fazer o quê? Eu não sei, né? Então, por que eu estou falando justamente sobre isso? Se eu recebo um título, tá? E aí eu estou abordando sobre o título profissional da saúde, sobre meu ponto de vista, aliás, eu vou incluir você também, Almir, a nossa responsabilidade, ela aumenta. Lógico. Homem-Aranha, nenhum poder vem sem uma responsabilidade de igual equivalência. Tio Ben. Tio Ben. Não sabe, tio Ben. Eu já sabia disso. Cara, então por quê? Eu acho legal isso, Almir, porque o que você comentou é de extrema necessidade e importância a nós, como profissionais da saúde, para conversarmos e debatermos até com outros profissionais. Porque o que eu vejo em alguns casos, né? Primeiro, nós não sabemos tudo, mas eu acredito que uma base a gente tem que saber. Então, por exemplo, eu vejo alguns profissionais falando comigo, puxa, professor, entrou um aluno que ele é médico, né? Um aluno meu, ele é médico. Eu falei, poxa, que legal, e você? Eu tô com um pouco de medo. Mas qual é o medo? Eu adorava ter alunos que eram médicos. Por quê? Primeiro, ele sabia mais do que eu. Se for na parte médica, ele sabia. Eu vou aprender com ele. E é óbvio que isso vai de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu tinha aluno que era médico, ele era cirurgião cardíaco. Cara, eu sugava esse aluno, porque eu tinha outros alunos que também tinham problemas cardíacos. E por que eu não posso associar o conhecimento médico com o exercício físico? E eu sei que você faz isso muito bem. Então, eu acredito que esse assunto, o profissional de educação física, ele também é um profissional da saúde, aumenta muito a nossa responsabilidade. E conhecimento, cara, ele vem de uma forma tão boa quando a gente quer, vai ser pela internet, vai ser um presencial, um livro, um vídeo, seja como for. Alexandre, o que eu vejo, assim, cara, e é uma coisa que lógico, a gente tá falando da nossa área, é a área que a gente mais convive, então, mas eu não posso falar que são todas as áreas, mas também não posso dizer que não são todas as áreas. Mas, sendo saudosista, nós tínhamos que buscar conhecimento na Escola Paulista de Medicina e na BIREME, ou na USP. Exatamente. Tudo em espanhol e em inglês. Era difícil, era complicado. Hoje a gente tem um negocinho chamado celular, né, smartphone, cara, que o conhecimento está na palma da nossa mão. Então, assim, dentro da zona aí que você colocou, você conversar com os médicos, o que eu descobri? Aquela empáfia, não de todos, a gente não vai, né, eu detesto generalização, mas a empáfia que alguns possuem, sabe por quê? Porque eles não têm o conhecimento. Então, é mais fácil criar uma barreira, um ar de superioridade, que você fica inibido de conversar com o cara,
Por quê? Porque ele já faz aquilo de proteção, porque o conhecimento dele, às vezes, é muito específico num segmento só. E quando você começa a questionar ele, ou, né, fazer algumas coisas, fala, esse cara vai fazer perguntas que eu não vou saber responder, né? Então, isso, como você falou, até a humildade de falar, não, isso eu não sei, eu vou pesquisar, às vezes é muito conflitante. Exato. Né? Isso é muito conflitante. Então, agora, quando eu sempre fui assim, cara, eu nunca falava, eu sei tudo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito provocativa, tanto provocativa como também gosto de ser provocado. Cara, se você faz uma pergunta que eu não sei o que é, não vou inventar. Eu vou olhar para você e falar, olha, neste momento eu não sei te responder isso. Exato. Mas imediatamente você vai pesquisar, porque você consegue, mesmo, mas na internet tem muita porcaria. Lógico que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa. E é muito simples você filtrar o que é coisa boa e o que é porcaria. Você consegue ver pelo número de seguidores, você consegue ver pelo número de likes, você consegue ver pelo número de artigos que aquela pessoa já publicou. Então, você consegue, né, ter um conteúdo. Então, assim, quer saber algo de natação? E não é porque você está aqui na minha presença. Cara, se é algo que você escreveu, algo que você chancelou, eu fico tranquilo de replicar isso. Porque você, como doutor, né, vamos falar assim, você não vai assinar embaixo de qualquer besteira que eu falar de água, né? Eu não gostei, eu vou curtir. Não, você tem uma preocupação, um filtro ali, porque você tem uma autoridade. Então, você vai fazendo isso. Então, você consegue filtrar muito conteúdo da internet, muito bom, muito bom. E, cara, é muito legal, porque até mesmo o meu aqui tem isso, nem sei quem que instalou, deve ter sido o Google. Cara, eu entro em artigos em inglês, me dá tradução. Exato. Automático, eu nem estou pedindo mais para traduzir. Eu, não, eu quero praticar o meu inglês. Não, você não vai praticar inglês, você vai ler em português. Eu quero inglês, não, vai ler em português. Então, você vê que assim, a facilidade ao conhecimento está muito acessível. E, Almir, então, me cabe aqui falar o seguinte, eu sei que você, o Ailton, quem não sabe, o Ailton é o irmão do Almir, também nos formamos juntos, né, na universidade. Sim. E chegamos a trabalhar juntos, enfim. Eu sei que vocês leem muito. Eu vou me incluir também, né? Nós lemos muito. E para quem está nos assistindo e nos ouvindo também, nós temos muitas dúvidas, muitas. Aí você, talvez, quem está nos ouvindo, fala, peraí, mas eles estão falando que estão 27 anos de profissão, leem, dão cursos e ainda tem dúvidas? Muitas. Não é, Almir? Muitas. Porque no momento em que nós chegarmos com toda essa experiência, a falar, nossa, nós já sabemos tudo sobre a educação física, porque agora nós somos profissionais da área da saúde e nós sabemos tudo, pode rasgar o diploma de todo mundo, porque já acredito que já deu, né, Almir? Quanto mais você sabe, mais você entende que você não sabe nada. Né? Você vai lendo, você vai vendo coisas que eram verdades, simplesmente caem ao chão, ao som de uma batida de porta, né? E aí você tem que começar tudo de novo. Muitas coisas que você sabia, mas não tinha comprovação científica, começam a ter. Então, como exemplo, treinamento de HIIT, que hoje não é isso, né? Mas vamos popularizar, que virou moda. Cara, eu acreditava em treinamento de HIIT a minha vida toda. Eu sempre fiz treinos de 15, 20 minutos. Sabe? Mas você não tinha comprovação científica. Você fala, pô, mas isso funciona para mim, isso funciona, eu aplico isso, dá resultado. E hoje você vê que aquelas suas teorias, hoje elas estão sendo aplicadas, é muito bacana, né? Na minha teoria. Estou dizendo que é algo que existe, até falando sobre HIIT, quando você pesquisa, era algo que começou a ser feito em 1900 e bolinha, que foi, né, o cara que entre aspas, foi o propulsor disso, mais ou menos, fazendo analogia, Tesla e Thomas Edison, né? Que é a energia elétrica continuada e a energia elétrica tem os termos. Os dois conseguiram desvendar a energia elétrica mais ou menos na mesma época, são contemporâneos. Mas quem teve um marketing melhor
foi Thomas Edison do que Tesla. Então, mais ou menos o que aconteceu mais ou menos com o treinamento de HIIT, né? O treinamento de HIIT e o treinamento que a gente tem de aeróbio, para queimar gordura. Esse teve uma melhor propagação, era mais confortável de se fazer, fazia mais sentido para aquela época. Então, não é nenhuma novidade, né? Mas as pesquisas foram encerradas com eles ali, ou quase praticamente extintas, e depois, agora, nos anos 90, para os anos 2000, elas vieram à tona novamente. Bacana. E hoje se sabe que treinar 5 minutos por dia, se for em alta intensidade, você vai ter tantos benefícios como treinar 40, mas é para todo mundo. Você vai pegar um cardiopata e vai fazer um treinamento de HIIT de 5 minutos? Pois é, bem por aí. Gente, é o seguinte, Almir, a gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Cara, eu queria imensamente te agradecer por você ter disponibilizado aí esse tempo para bater um papo comigo, aí para o pessoal para todos que nos ouvem, também que estão nos vendo, e é um imenso orgulho, assim, tê-lo não só como profissional de educação física, um aliado, mas principalmente como um amigo, né? O quão importante nós termos isso na nossa profissão, né? Não um concorrente, muito pelo contrário, mas quantas vezes, né? Aí eu falo, né? Quantas vezes eu precisei de vocês e vocês estenderam a mão. Isso cara, eu acho que isso é fantástico, não. Acho eu ter dúvidas, mas eu corroboro com isso de que o quão é fantástico ter pessoas como vocês no mercado de trabalho, né? E eu sei que vocês estão por trás, né, de tanta coisa boa que acontece na educação física. Muitos que estão nos vendo e nos ouvindo não sabem disso, mas vá procurar, porque pessoas boas a gente realmente precisa ter sempre do lado, né? E você é uma delas, eu agradeço a Deus por isso. E eu queria que você desse aí a sua palavra aí para o pessoal sobre o nosso bate-papo de hoje, querido. Alexandre, primeiro agradecer mais uma vez o momento, né, de estar aqui conversando com você, porque isso que a gente está fazendo aqui, gente, é o que a gente faz sempre. Simplesmente a gente está externando a nossa amizade e os nossos assuntos, né? A gente tem um carinho muito grande um pelo outro, é uma amizade bonita, verdadeira. Eu sempre que possível falo que eu amo esse menino, porque realmente é um carinho enorme que eu tenho por ele. Assim, uma pessoa ímpar, né? Em vários aspectos, assim, a gente nunca deu a mão a ele, a gente simplesmente sempre está juntos, né? Nós estamos juntos o tempo todo de mão dada. Então, às vezes ele me puxa, às vezes eu puxo ele, e assim a gente vai caminhando, aí, fazendo a nossa jornada aí. Dentro da educação física é algo que nos une, sem sombra de dúvida, mas com certeza, se não tivesse a educação física pela pessoa que o Alexandre a gente estaria junto da mesma forma, porque é uma pessoa ímpar aí. Nossa, adoro. Eu sou suspeito para ficar falando dele aqui. E em relação ao que você me convidou para falar aqui, a gente, né, até falou, pô, mas vamos falar sobre o quê, né? Vamos falar sobre essa questão, essa virada de chave, essa mudança da educação física para a área de saúde, que sempre foi, mas agora está mais externada. Eu quero deixar um recado. Eu falo isso para o meu pessoal, né? Nós somos anjos. É o que eu considero. O profissional de educação física, ele é um anjo. Ele consegue intervir na vida das pessoas sem ser invasivo. Nós não precisamos de um bisturi, nós não precisamos de um divã, nós conversamos na beira da quadra com as crianças, nós conversamos na beira do campo, nós conversamos na borda da piscina, ali é nosso escritório de terapia. O nosso bisturi é o nosso vamos, faz! Nosso bisturi é o TRX, né? É o elástico, é um dumbbell, é um tênis. Cara, o nosso consultório dentário é a rua. O sorriso que você abre, diferente de você ter os dentes bonitos ou não, mas você não tem vergonha de abrir o sorriso quando você está correndo, quando você termina uma prova. Então, assim, é uma profissão linda, cara, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que eu escolhi e que eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida, porque nós somos anjos. Nós temos uma missão enorme aqui, e a gente está num momento ímpar da nossa missão.
Eu venho falando isso há muito tempo. Nós somos um país, talvez um dos únicos, se não me engano tem mais um ou dois, onde o profissional de educação física é uma profissão regulamentada. Ou seja, é uma profissão que realmente tem ali todos os seus direitos e todos os seus deveres. Nos Estados Unidos, Alemanha, você faz um cursinho, Europa, de uma forma geral, você faz um cursinho ali, você está apto a praticar, a ministrar aula, né? E a gente tem que perder essa síndrome de cachorro vira-lata, brasileiro que nós somos, de achar que sempre tem que ser os Estados Unidos, Japão, Europa, qualquer outro país à nossa frente. Cara, a gente está liderando o mundo em relação à atividade física, em relação à obtenção de conhecimento. Isso é verdade, cara. E isso a gente tem que externar isso para o mundo, e não como uma faixa na Avenida Paulista, me reconheça. Respeito acontece naturalmente. A gente, para finalizar, vou trazer a nossa história. Nós éramos meninos há 27 anos atrás. Sem dúvida. Né? Nós não nos respeitávamos quanto profissional. Nós sempre nos respeitávamos quanto pessoas. Que você sempre foi uma pessoa querida, eu sempre fui uma pessoa também que tive os meus valores impostos. Agora, hoje você não precisa... Você fala isso para mim, você, né? Quando eu brinco com você, meu amigo doutor, o que você fala? Para com isso, meu. Para com isso, para de encher meu saco. Por quê? Porque o respeito que eu tenho por você não é pelo seu título, é pelo profissional que você se tornou. Se você não tivesse título nenhum, eu ia te respeitar da mesma forma. Então, eu enxergo em você um grande profissional de educação física, sem você nunca ter pedido isso para mim, sem você, Almir, olha, me respeita agora, porque agora eu sou doutor. Não. Então, é esse reconhecimento que eu vejo que a sociedade tem que ter em relação à nossa pessoa, à nossa profissão. Eu não preciso ir para Paulista ficar, eu sou essencial, tal. A sociedade tem que reconhecer isso, e ela vai reconhecer isso a partir do momento que eu tiver melhores práticas. Que eu souber o porquê que a atividade física faz bem para o diabético, e por que faz. Exato. Essa é a reflexão que eu trago. Que legal, cara. Almir, cara, muitíssimo obrigado, cara, que legal, viu? Mais uma vez, brigadão mesmo pelas palavras, pelo conhecimento, ter aí doado o seu tempo para a gente. Então é isso, pessoal, muitíssimo obrigado também a vocês e a gente se vê numa próxima, tá bom? Valeu! Alexandre, grande abraço para você, meu irmão. Um abraço, meu irmão, brigadão, valeu! Fica com Deus. Você também.